Já estou vendo vocês, pessoal. Aqui, doutor Moisés, aqui, chamando. Bom, já estou aqui aguardando. Bom dia, pessoal. Já estou aguardando o Moisés se conectar aqui com a gente. Já chamei. E daqui a pouquinho ele já vem. Oi, oi, oi. Tá me ouvindo? Olá! E aí, Moisés? Amigo! Tudo bem? Vamos ver a conexão. Vocês estão ouvindo o Moisés? Oi, Moisés. Está me ouvindo? Eita. Pronto. Ei, tá tudo bem Oi. aí? Tá me Agora ouvindo? sim. Agora eu estou te ouvindo. Agora sim. Tudo certo. Tá frio aí? Eu não sei, eu acho. Oi, pessoal, vocês estão ouvindo Moisés? Alguém me responde ali. Estão? Que eu não estou ouvindo. Moisés, não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Por que eu não estou te ouvindo? Hã? Oi, agora tô. Tá me ouvindo? Agora sim. Cheguei, Agora, pronto. agora tá ótimo. Olha lá, o pessoal. Pessoal, obrigada aí. Olha, que Ô, legal. Sabe o que Moisés, eu tô vendo aqui? Eu tô vendo aqui que o não que sou você está só eu, vendo aí? não. A pessoa te chama de só a senhora. Você é senhora, eu também. O pessoal me chama de senhor, doutor. Olha, Não, não aqui adianta. é. Não, aqui é Moisés e Márcia, Ótimo. Beleza. tá? Beleza. Então tá. E aí, tudo bom? Olha só, Moisés, antes, tudo bem. Antes de eu te apresentar e a gente poder conversar, eu preciso fazer uns recadinhos aqui para essa turma maravilhosa que está Manda. acompanhando a gente nessa semana dos primeiros 1000 dias de vida e que eu queria agradecer imensamente as centenas de pessoas que mandaram os e-mails, porque por esses e-mails nós vamos mandar as lives e também tem o sorteio. Então é assim, quanto mais os comentários também as pessoas fizerem, que eu agradeço os milhares de comentários que fizeram, quanto mais comentários, mais chance de ganhar o livro que nós vamos sortear na quinta-feira. Esse aqui, o nosso amarelão, né? Os alunos falam, o livro amarelo é o livro verde, né? Dá cores pro livro. Então, eu quero agradecer. E eu queria avisar que o pessoal não mandar e-mail no direct, porque eu não consigo fazer essa, né? Tem que ser o e-mail, pessoal, tem que ser pela bio, tá? Então, aí é o que vai funcionar direitinho. E quem está em parceria comigo nesse projeto é o Instituto Alexander Marcelos. Então, se vocês não estão abrindo os e-mails, vocês precisam abrir e também, se receberem um e-mail do Instituto Alexander Marcelos, é em parceria comigo, tá? Ou olhe no spam, mas a gente tem trabalhado junto nesse projeto, tá certo? Então é isso aí, obrigada, pessoal. E vamos, acho que já deu tempo do pessoal estar entrando. Moisés, me Eu? conta, como é que você está? Eu tô bem, né? Tô trabalhando tanto em casa quanto online, né? Tanto em casa online quanto presencial quando é necessário. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria colocou a intenção de que os pediatras trabalhem em consultório para diminuir vamos dizer, o acesso ao pronto-socorro, para que a gente possa fazer uma triagem inicial.
E junto com isso, a gente tem feito também a questão de consultas online, né? Muita live, muita live. Muita Semana live. E passada... me conta um pouquinho Fala. de você, que tem muita gente aqui que talvez não te conheça, então eu gostaria que você Tá. te apresentasse. Bom, eu sou Moisés Schensinski, pediatra, homeopata. Sou presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, membro do Departamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Departamento de Aleitamento da Sociedade Brasileira, membro do Departamento de Pediatria Ambulatorial da Sociedade de Pediatria de São Paulo, sou editor do blog Pediatra Orienta da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Muito legal. E tem um movimento que chama Eu Apoio Leite Materno. Enfim, sou eu. É isso aí, né? Ah, não, tem uma coisa melhor, tem uma coisa mais legal. Sou teu amigo, que é por isso que você me convidou para cá. Essa é a melhor delas, lógico. É a melhor, né? para mim também. Eu também somos acho. amigos mesmo, eu acho que isso é sensacional. Né? A gente Isso. aprende muito, né? Com trocas, informações, e essa interação é maravilhosa, eu adoro. Então, muito obrigada também por estar aqui. Imagina. E a gente poder estar... vamos conversar, né? Então, assim, vamos lá. O assunto hoje, né? Então, eu venho trazendo isso, Moisés, que é assim, é a gente poder trabalhar, né, na questão dos primeiros 1000 dias de vida. Então, eu vou nessa labuta da nutrição, né, com os nutricionistas, estudantes de nutrição, para sensibilizar a atuação nesses primeiros 1000 dias de vida. Então, hoje, né, o assunto é aleitamento materno. Bom, então, tá bom. Legal. Coincidência. Isso, aí eu gostaria que você, assim, muito, né, falasse. Eu vou tentar, Moisés. Eu vou tentar olhar algumas perguntas. Eu olho. Se precisar, eu olho. Fica tranquilo. Você sabe como é que é? Você tem mais prática de live do que eu. Isso tá. aí. Então, eu queria que você pudesse, assim, já fazer uma introdução para esquentar os motores aí. Legal. Da turma que está aqui. Quando a gente estava conversando e escolhendo um tema, a gente bateu um papinho e eu sugeri cronologia do aleitamento materno. E a cronologia, eu gostaria de dividir em duas partes. Uma, a partir de quando a gente conversa com as mães e com as gestantes a respeito de aleitamento materno. E a segunda, que talvez seja a mais importante, é a partir de quando nós podemos mudar a filosofia, a cabeça, a cultura do país em relação ao aleitamento materno. Muito show. Porque quando a gente fala de 1000 dias, a ideia é isso mesmo. São os primeiros 1000 dias, que são desde a gestação até os 2 anos de vida do bebê. Então, esses são os 1000 dias. Nesse período, nós estamos falando já de uma mãe, de uma mulher que já está gestando, que já está fazendo o seu caminho até os 2 anos de idade, pelo menos. Mas, na prática, o que a gente tem que fazer para que não seja necessário e fundamental esses primeiros 1000 dias é introduzir o conceito de aleitamento materno quando a gente ensina para uma criança como ela respira. Quando a gente vai falar de respiração para a criança, é tão fisiológico quanto mamar. É tão natural quanto amamentar. Para que essa criança olhe na rua uma mulher amamentando e ela tenha essa referência dela dentro de casa, da escola, da sociedade. Então, acho que esse é o mais difícil. Porque a gente precisa mudar uma cultura de um país. Mas a cronologia, então, se nós formos pensar nesse sentido, ela deve começar desde recém-nascido. Porque se o recém-nascido mama
e o irmãozinho vê ele mamar, Uhum. ele vai entender que aquilo é o natural. Conceitos que precisamos mudar. Engravidei, preciso parar de amamentar. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria, o Departamento de Aleitamento, o Ministério da Saúde recomendam que, se não houver nenhuma contraindicação clínica absoluta, a mãe pode amamentar durante a gestação sem o menor problema. E a continuidade disso é o tandem, que é amamentar dois bebês de idades diferentes. Existem alguns estudos até que falam que pode eventualmente ter alguma dificuldade durante a gestação, mas isso tudo pode ser suprido de uma outra forma e acompanhado. Fala, Márcia, você está... Pois é que você trouxe essa questão, já é um ponto, né? Que eu me lembro, né, que nessa enquanto a mãe amamentando um filho e ela engravida, olha a pergunta, a pergunta que surgia, que era, bom, e aí? A mãe vai ter o colostro? São duas coisas importantes. Primeira coisa, na gravidez, né? Ela amamentar na gravidez. O medo era, mas isso não libera ocitocina? Olha, e a ocitocina... respondendo a minha pergunta mentalmente. Já estamos tá vendo? vendo. Mas é assim, né? Isso é leite materno flutuando pelo ar, né? Ali, ó. Então vai lá. aí a questão é assim, quando você fala de gestação e ocitocina, mas a ocitocina não contrai o útero, não aumenta o risco de abortamento. Então, a ocitocina funciona no útero grávido no final da gestação. Tá. Ela não tem essa ação durante a gestação. A ocitocina liberada por uma mamada, ela é 1000 vezes menor do que a ocitocina liberada num orgasmo. Aí, você está na sua consulta pré-natal. Alguma de vocês aqui teve a informação assim, olha, você engravidou, a partir de agora você não pode ter orgasmo? Não pode mais. Ninguém fala nada. Muito né? aí, pessoal, muito show. Se pode ter orgasmo, pode amamentar. Muito show. Aí, a natureza lógico. E a natureza é extremamente sábia na seguinte colocação, né? Ela se prepara para tudo, ela tem as respostas. É que a gente, às vezes, distrai um pouquinho do caminho e da atenção e não presta atenção na natureza e atrapalha. Então, vou te dar um exemplo disso. Às vezes a mãe chega na consulta tal, e eu pergunto assim, tá amamentando? Tô. Como que você está dando o peito? Estou dando um peito por mamada. Por que um peito por mamada? Porque foi orientado até esgotar, até o final. Se a amamentação é uma questão neuroendócrina, enquanto o bebê estiver encostado com a língua no mamilo, essa mama não vai esvaziar porque vai ficar constantemente produzindo. Tá, ele soltou. O que eu brinco com as mães é assim, por alguma razão, Deus te deu 2 seios. Alguma coisa ele quis dizer. Tenha gêmeos. Você perdeu essa chance. Então, você oferece os 2. Quem decide se vai tomar um ou outro é a criança. Quando chega no final da gestação, sempre se prepara o colostro. Então, quando nós estamos falando em tandem, tem o maior que continua amamentando e o menor vai começar. Faz o quê? Produz colostro. Então, o primeiro leite que sai nos 2 seios é o colostro. Não, eu dou um seio direito para o mais velho, o seio esquerdo para o mais novo, desse peito sai leite maduro, desse... Não tem, não é assim. O que acontece às vezes é, porque o colostro tem um paladar um pouquinho diferente, o mais velho olha, estranha um pouquinho, mas ele não vai largar, né, essa mamata, ele não vai largar. Ele fica lá. Ele tem A gente tem na primeira semana, mesmo. Lógico, a gente tem na primeira semana o colostro, aí ele passa a ser leite intermediário, leite de transição, e depois de um mês é o leite maduro.
essa transição, o maior sugando favorece. Uhum. Então, a princípio, é tudo fisiológico. Olha, a Janice está te mandando um oi, tá? Aqui, ó. Oi, Janice. Oi. Então, na prática, o que acontece? Tudo corre dentro de uma cronologia que tem tudo para favorecer. Ah, não, mas olha, é assim. Esta mãe tem abortamentos de repetição. Tá. Claro. Vamos pensar de uma outra forma. Ó, nasceu o bebê e hoje nós estamos em outra época. Vamos ficar de olho, vamos analisar cada situação individual, tá? Vamos ver o que acontece, né? Mas o importante é não perdermos a oportunidade de estimular o aleitamento. Então, bebê nasceu. Materno, alguém perguntou. Aleitamento materno. Isso. Então, aí fica aquela história, por exemplo, olha que doido, né? A Alice aqui colocou exatamente o que eu ia falar, que é a história do leite de final de mamada, que é o mais rico em gordura. Eu acho que aí nós vamos, talvez, ter posições diferentes, mas vamos lá. Porque eu acho que isso é importante, que eu acho que é a questão das diferenças, né, Moisés? Porque eu sempre falei para os alunos, né? Muitas vezes não existe o que é certo e o que é errado, tá? E muitas vezes tem as individualidades. Então, assim, o pessoal já... Porque o meu posicionamento, ele é muito oficial de que nas mamadas tem que garantir que a criança mame o leite que está no final da mamada. Por quê? Oi, tá. Eu acho que é dinâmico. Oi. Não é uma questão que, assim, vai esvaziar, porque nunca esvazia, né? Talvez esse termo seja um termo errado. Isso. Então, essa é a primeira coisa. Eu não uso muito esse termo. Eu uso mamar mais tempo numa mama ou até o final, mas deixar pro final da mamada mais tempo, que eu acho que é certo. Porque esvaziar, ele dá um sentido ruim, né? Porque aí a mãe fala, nossa, então esvazia, né? Aquela história da mãe que às vezes não quer nem tirar o leite, porque às vezes precisa tirar um pouco, não quer tirar porque daí o bebê vai perder aquele leite, né? Então é o conceito. Então, acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, que pode gerar alguma dúvida aí. Perfeito. Então, vamos, primeira coisa, a questão do esvaziamento, é isso que a gente estava conversando. Ela não vai esvaziar. A grande questão que a gente não sabe é assim: peito não é transparente. Como é que eu sei? Falei que isso foi um defeito da natureza. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que isso é um benefício que é para a gente não ficar preocupado com isso. Tá linda com aqueles. Já pensou que linda? Mama transparente, com os ductos. Bom, você já viu que tem. Né? Você já viu que tem tem aquele aplicativo. Tem aquele aplicativo que você posta uma foto e mostra a árvore da vida. É bacana, lindo. A questão é assim: se a gente fala que o aleitamento materno é uma prática que é intuitiva, que ela é inspiradora, que ela é o termo que você quiser usar, não precisa ver, é só sentir. Com certeza. A gente respeita. Bonito pode ficar, a gente desenha ela, não tem importância. Bota no Instagram e desenha. A questão é assim, para ter uma ideia, 3 meses de vida, o bebê mama em 5 minutos 85% do que ele precisa de cada mama. Como é que eu sei que ele mamou ou não mamou? Como é que você define assim? Então, agora é hora. Cada, né? Depende então, de cada agora. bebê, né? Isso. Agora é hora de mudar o peito. Como é que você define isso? Você define na hora que o bebê larga o peito. Ele vai mamando. Ele vai mamando. Ele vai mamando. Aí ele vai diminuindo a frequência. Aí ele larga. Aí fica lá, penduradinho, né? Espera um pouquinho, bota ele para rotar e oferece o outro peito.
Não tem Se tempo. quiser, Nós falamos de livre demanda. se quiser. É. Nós falamos de livre demanda. Então, a questão é assim, a gente precisa definir e diferenciar, isso é super importante. Esse talvez seja um dos conceitos que a gente passa de uma forma inadequada para quem não trabalha com isso. Então, isso é muito bonito para ser científico. É importante. Nós sabemos que existe essa diferença. Agora, a gente não fala que é coisa da natureza. O bebê vai mamar daquele peito enquanto ele precisar. Quando ele não precisar mais, e a gente fala de livre demanda, isso é uma outra coisa importante que fique clara. Livre demanda eficaz. Quer dizer, o bebê está lá. Suga, 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 parou. Você tenta tirar. O que acontece com ele? Volta. Suga, 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 parou. Volta. Suga, suga, suga. Pode tirar desse peito. Dá um tempinho, e aí você põe ele para rotar, que é um tempinho, às vezes, para ele dar uma despertadinha, e você oferece um chorinho. Se foi suficiente, ele para. Se não foi suficiente, ele suga mais do outro. E vale lembrar uma coisa importante. Junto com a produção do leite, o bebê está sugando aqui. Do outro seio, é produzido uma substância que se chama FIL, F-I-L, que é um fator inibidor da lactação. Que é o seguinte, se ele está sugando aqui, está produzindo leite. Ele suga e produz leite, o outro vai aumentando, se não parar, ele explode. Então tem uma hora que ele para. Uhum. É porque é mecânico, né? Os alvéolos estão cheios, aí não produz mais, né? Perfeito. Mas existe esse fator de liberação. Existe uma proteína que é um fator de inibição de liberação. Tanto é que uma das recomendações que a gente dá é assim: mamou um peito. Um peito foi suficiente. Tira um pouco do outro, mesmo que não tenha sido oferecido, que o bebê não tenha mamado esta mama. E logo depois oferece de novo, tira um pouquinho para que permita a retirada desse fator de inibição da lactação. Uhum. Aí fica assim, isso tudo que eu estou falando com você é bacana para a gente discutir cientificamente. Agora, quando chega na informação da mãe que ela tem que esvaziar uma mama porque o leite gordo fica no final, isso eu falo muito e eu acho importante que fique muito claro. Quando a gente fala leite de final de mamada, não é geografia. Porque a impressão que passa é assim, o bebê começa a mamar, mamou o leite anterior, abre uma portinha, vem o leite... Só um minutinho, só para terminar, Márcia, só para terminar. É assim, não é geográfico, porque a impressão que faz assim, começou a mamada, vem o leite anterior, acabou aqui, abre uma portinha, aí vem o leite intermediário, aí aqui e abre... Isso é de tempo, isso não é geografia. Mas tem o processo químico. Não entendi do que você quer dizer. Tem o processo químico, que é o processo de adsorção dos glóbulos de gordura nos ductos. Então, esse processo de adsorção, ele existe e ele é real e tem muitas evidências. Como eu estudei composição química de leite materno, eu estudei gordura, estudei cromatografia, né? Eu vivenciei isso. Então, esses processos de adsorção do glóbulo de gordura no ducto existe. Então, o que acontece? Nesse processo, as gorduras ficam aderidas ao ducto e elas se soltam à medida da pressão da sucção. Não é uma portinha, né? Mas se a gente fizer a análise do leite no início da mamada e no final, e fizer estudos, deve ter aí, agora não me lembro mais, você vai ter diferença de teor de gordura sim. Tá? Então, deixa eu explicar. Eu acho que você não... Mas os glóbulos de gorduras que são aderidos ao ducto. Vou repetir. Então, vou repetir, porque eu acho que o que eu quero colocar, vamos dividir de novo em duas partes. A parte científica, que é isso que nós estamos conversando. Isso. Perfeito. A questão é a informação que chega para a mãe. Quando ela acha que é leite anterior e o leite posterior,
ela acha que o leite posterior é geograficamente no fim da mamada, no fim da mama. E não tem relação com o tempo. Até porque fica naquela história assim, a gente fala sempre essa frase, olha, peito é fábrica, peito não é depósito. Não é isso que a gente fala sempre? Sim. E encostou, vai começar a produzir, e que, pois é, até a página 9. Porque a gente tem uns 20 a 30% do leite da mamada que fica lá. Ele vai para onde? Ele some. Aí você vai começar a mamada seguinte. Quando você começa a mamada seguinte, ele vem trazendo o que estava lá também. Então, mas é que nessa posição, isso é isso que sempre o pessoal questiona, né? Então, mama um peito. Aí, o que acontece? Quando vai mamar o outro, né? Você tem esse processo, só que ele mexeu um pouquinho, porque movimentou ali, né? Então, não é exato, né? Não é com exatidão que é assim, então agora sai assim, mas existe uma das grandes que eu acho lindo da amamentação é exatamente que o leite ele não é igual do começo ao fim. Isso. É o que os estudos clássicos mais falam, que é uma daquilo que a gente fala. Quando a criança mama na mamadeira, ela mama um leite igualzinho do começo ao fim, né? Quando ela mama no leite materno, existe uma variação dessa composição e é por isso que é um dos motivos, né, de que aumenta aumenta a chance ou faz com que a criança tenha mais sabores diversos, ela vai aceitar a alimentação melhor depois, porque ela está acostumada com uma variação de sabores, por causa do leite materno. Que as pessoas falam, ele é diferente no sabor. De manhã ele é diferente, a composição dele é diferente, à tarde ele é diferente, à noite ele é diferente, antes é diferente, ou um peito é diferente do outro. Então, essa diversidade da composição do leite materno, ele é o que é o grande, né? Aí, fator... Despertador, isso. Mas olha só... Quando for comer comida, por isso que as pesquisas mostram. Criança que amamenta no peito, né? E amamentação exclusiva e adequada, tal, ela aceita mais variedade de alimentos, né? Mas olha só, o que tem os estudos hoje mostrando? O leite anterior, ele é principalmente estimulado pela prolactina. E o leite posterior, ele é produzido, ele é eliminado pela ação da ocitocina. A ocitocina é o hormônio que faz a contração muscular. No início, ele ajuda, inclusive, no início, quando nasceu o nenê, ele, inclusive, faz com que o útero da mulher contraia mais, favorece a volta do útero ao tamanho normal mais rapidamente. E, posteriormente, ele também é produzido quando a ocitocina faz contração de músculo de glândula mamária, é ali que estoura a gordura e que vai embora. Quer um exemplo disso que a gente está falando? Então, só para entender bem que a gordura não sai necessariamente só no leite posterior. Não, isso. Mas ela tem uma mudança de... Então, pera só um pouquinho, Marcelo. Deixa eu falar, mano. Só para explicar. É assim. Não. Então, pois é, você pode não concordar, temos todo o direito de discordar, o que eu estou te passando também é ciência. É só para você entender bem. Você está lá, isso eu tenho uma amiga minha, essa foi uma história de uma amiga minha que estava com a Janice, estava na loja, aí a mulher fala assim, da loja, a balconista, a senhora está amamentando. Ela fala assim, nossa, como é que você sabe? É que a senhora está vazando em cima do meu balcão. Este leite é leite posterior. Este leite é o leite liberado pela ocitocina. Este é o leite que a mãe não está amamentando, que ela pensou no bebê, e este hormônio, que é a ocitocina, contraiu glândula mamária e estimulou a saída. Se fosse dosar este leite, é o leite cheio de gordura. Não é. Com certeza é, Márcia. Desculpa, aí eu discordo de você cientificamente.
Bem, com todo respeito. Se a mama estiver cheia durante esse intervalo, tá? Se acomoda os glóbulos de gordura e se acomodam nessa adesão, tá? Então, veja bem, as nossas formações, elas são diferentes, né? Uma coisa que a gente concorda, eu acho, que é isso, que tem que ser fisiológico, que não dá, que eu vou colocar o que a gente concorda, não dá para dar regra, e ainda tem profissionais colocando tempo de amamentação, 10 minutos, 15 minutos, que é o horror, né? Porque eu acho que esse ponto que eu acho que para o nosso público que está aqui vendo, nós já temos um público enorme aqui e disseram que estão adorando. Que bom, que bom. É que eu acho que é isso, né? Que a gente tem que a gente enfatizar aquilo que a gente precisa que não aconteça mais, Moisés. Que Perfeito. ainda profissional de saúde dando tempo para a mãe, fazendo ela mamar 10 minutos numa mama e 10 minutos na outra. Eu acho que isso, todo o público aqui tem que entender que essa proposta ela não está adequada, que ela não é, quer dizer, eu acho isso, né? Você traz uma coisa, Moisés, que é muito importante, que a questão de ser fisiológico é natural, não pode, e é por isso que eu quero te fazer uma pergunta, tá? Manda. Pergunta. Porque, por incrível que pareça, nós já estamos meia hora aqui, passou assim, né? Eu Nossa, impressionada. Bom. Olha só, eu quero te fazer uma pergunta. Diga. Por que, Moisés, a gente tem, e que seja conexão, mas voltou? Voltou, Márcia, voltou. Agora, eu não te ouvi, a pergunta eu não ouvi, voltou. Desculpa. Isso, voltou. Tá. Não, nem fiz. Parou. Ah, tá. Tá bom. O que você, Moisés, gostaria assim, de dizer hoje, assim, para ajudar o nosso pessoal aqui, que está todo mundo interessado no aleitamento, por que essa situação do aleitamento? Por que você acha que tem tanto fracasso? Eu sei que é muito amplo, mas por que tem tanto fracasso no aleitamento materno, que a gente vê que pessoas... Eu recebi outro dia uma mensagem, né, dizendo que assim, eu não conseguia amamentar, né? Então, era uma colega e assim, muito com culpa, porque sabia que tinha que ser, né? Então, assim, eu queria te ouvir, assim, o que a gente pode fazer e o que a gente tem que fazer para melhorar, para que, assim, a situação do aleitamento, ela aconteça mais, né? Porque toda vez que a gente vai fazer, Moisés, pesquisa e levantar dados, é muito ruim. Eu agora tenho uns dados para publicar que 32% das mães, eu estou falando de população de SUS, né? Que 32% das nossas mães deixa de ser o aleitamento exclusivo no primeiro mês. Então, assim, traz para nós essa sua vivência, experiência, e para nos, né, para que todos nós aqui possamos falar, bom, né, onde nós vamos focar, o que nós temos que fazer. Olha só, de novo nós voltamos para aquela história da cronologia, né? A gente precisa mudar a cultura do país, e cultura do país a gente não muda em uma geração, né? Provavelmente, isso a gente conversa também em bate-papo, em aulas, que é o seguinte, nasce uma mãe, nasce um bebê, nasce uma mãe, e aí ela não foi necessariamente orientada sempre no pré-natal. Existe uma necessidade de uma... Tem que começar no pré-natal. Sim, na verdade começar antes, mas no pré-natal avisado. Mas vamos. Existe uma consulta com o pediatra a partir da 32ª semana de gestação, que é recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Nem todos estão preparados e nem todos colocam essa consulta como uma questão importante. Nasce esse bebê na maternidade, já existe uma cultura de dificuldade de mamar.
de Uhum. dificuldade, de qualquer... Ah, então é hipoglicemia da fórmula. Ah, não sei o que, da fórmula. Ah, não sei o que, põe o intermediário, porque machuca o seio. Se machuca o seio, então vamos colocar um primeiro conceito que é importante. Amamentar não deve doer. Não dói. Se Ó, ele pode ter concordamos nisso sensibilidade. 200%. Mamar não dói. Eu já... Se doer, é porque tem problema. É porque E tem se tem problema. problema, precisa ser corrigido. Moisés, Então, vamos só fazer uma pausinha aqui, porque eu acho que assim, é lógico. importante a gente falar isso para o pessoal, que assim, amamentar não dói. Eu já escutei de profissionais de saúde que dói, tá? Não dói. Então, olha, eu e o Moisés estamos assim, na mesma página nesse assunto, porque se doer é porque a técnica da pegada está errada. Perfeito, Tá? perfeito. Beleza. E olha, nós falamos assim, pra você ter uma ideia, a nossa estatística é de... A nossa pretensão é 6 meses de aleitamento materno exclusivo. A última que a gente tem, o último estudo, dava de 54 dias. E 54 dias porque é mulher que amamenta. Por quê? Porque só de mulher você escuta assim, olha, da mãe, olha, doeu, fissurou, Beleza. sangrou, eu tinha que morder um pano para amamentar, 15 dias calejou. Calejou é o fim do mundo. Se fosse homem que amamentasse, na primeira mamada, a gente já trazia a vaca que está estacionada na garagem do hospital para continuar essa amamentação. A gente não aguentaria isso. Então, os primeiros 15 dias são fundamentais no risco desse desmame que você coloca nos 30. O pessoal fica muito preocupado com a volta ao trabalho. Eu não coloquei dos 30, eu só estou te dando que 32% o número, isso. da nossa mês já, né? Então, isso é importante porque, assim, 15 dias, então começou lá na maternidade, já começou mal. Né? Isso, é sempre isso. E na prática, aí o que acontece? Todo mundo fica preocupado com a volta ao trabalho. Quando chega na volta ao trabalho, a gente já tem mais de 50% das mulheres desmamadas, das crianças desmamadas. Então, o que acontece nesse momento? E isso é outra questão importante. Essa mãe tem essa orientação, bom, enfim, ela supera essa fase. Aí ela vai para casa. Quando ela chega em casa, no começo, todo mundo está ali, o pessoal se preocupando com ela, daqui a pouco o companheiro, o parceiro volta ao trabalho, a avó volta para a vida dela, e ela se encontra, não sozinha, ela se encontra solitária. E naquele momento, onde ela tem que dar conta de tudo, se ela não tiver uma rede de apoio que suporte as condições para que ela possa se dedicar ao aleitamento, é mais um motivo para ter a dificuldade, porque... então, na prática, a gente precisaria ter uma transformação social, de educação de profissionais de saúde, de mídia, tudo isso, mas você sabe o que eu mais sinto? A dificuldade de ver que acontece em relação à questão de amamentação? Falta a gente olhar e ter uma escuta ativa e empatia com essa mãe. Sim. Se a gente tivesse esse olhar e isso nos sensibilizasse, nós traríamos um novo alento para essa situação. Deixarmos de ser tão técnicos, que é importante, lógico, é importante, mas passarmos a acolher essa sensação que essa mãe tem nesse momento. Respeitar até o fato de repente, ela chegar para mim e falar assim, olha, doutor Moisés, adorei sua explicação de aleitamento. Nossa, eu fiquei apaixonado, eu quero essa aula para passar para as minhas amigas. Mas eu quero dar fórmula e mamadeira para o meu filho. Se esta for a decisão informada, consciente dela, isso precisa ser respeitado. Assim como precisa ser respeitado o fato dela querer amamentar. Nós somos escravos de balança, nós somos escravos de números, nós somos escravos de relógio e de tempo. Então, você falou 10 minutos de cada lado, de 3 em 3 horas.
Ah, Porque o bebê não pode Tem mamar nem antes nem tem depois. essa ainda, que é de 3, né? E é uma coisa importante que eu acho isso, né? A questão de que até insegurança da mãe, que eu acho quando você fala dar apoio e dar segurança para a mãe, que ela consegue amamentar, que ela tem essa capacidade. Porque muitas vezes a gente vê que a mãe fala, nossa, mas será que eu sou capaz de tudo isso? De mim, esse bebê, né, receber tudo que ele precisa por 6 meses, né? Então vem também a autoestima da mãe, né? A insegurança dela. Então, quando você fala dar esse apoio, é que assim, ela consegue. Então, essa questão da livre demanda é uma coisa interessante, porque assim, já quantas situações a mãe diz assim, nossa, mas ele está dormindo 4 horas. Deixa dormir, se está dormindo. Ou às vezes dormir 5 horas, né? E a mãe Pois é. insegura. Então parece que tanto os profissionais quanto as mães se sentem inseguras na regra. Só que essa regra, porque é a receitinha de bolo, né? Então, a dá de 10 em 10 minutos, de 3 em 3 horas. Tudo bonitinho, só que não Acabou o vai dar certo. assunto. Só que não Isso. vai dar certo, porque não é fisiológico. Né? Se isso acontecer, é porque o bebê estabeleceu esse ritmo. Se isso Essa foi a acontecer, necessidade dele. perfeito, que pode Né? ser, né? Olha só, uma comparação para a gente voltar para o Tem útero. uma Fala. perguntinha ali. Tá, não, mas Fala. fala que eu vou anotar. Uma comparação para a gente voltar para o útero, que é assim. O bebê está dentro do útero. Como é que ele respira? Respirar é receber oxigênio. O tempo inteiro através do cordão umbilical. Tá certo? Alguém corta o cordão depois que ele nasce e fala assim, olha, você vai respirar de 10 em 10 minutos? Não fala. Como é que o bebê recebe o alimento dentro do útero? Através do cordão umbilical em livre oferta. Aí alguém corta o cordão e fala, você vai mamar 10 minutos em cada seio de 3 em 3 horas? Ele mama quando ele precisa. Ele vai determinar, e isso vai mudar com o tempo, a necessidade. Olha só, volume do estômago do bebê no primeiro dia de vida. Cabem por mamada 5 ml. Ele digere aquilo rápido. Ele vai precisar mamar mais cedo. Aumenta o estômago dele, ele faz uma reservinha um pouquinho maior, ele espaça um pouquinho mais a mamada. O estômago dele chega a 150 ml por volta lá dos 2, 3 meses, aí ele espaça mais o tempo de mamada. Quando você fala assim, mas ele toma fórmula e fica um tempão mais sem mamar. Isso, a comparação que eu faço nutricionalmente, o leite materno é o nosso arroz e feijão. A fórmula é a nossa feijoada. Os dois são arroz e feijão. Só que você come o arroz e feijão, você está nutrido. É que a feijoada vai levar um tempo maior de digestão e vai exigir do teu aparelho digestivo muito mais. Por isso que você não come, você fica giboiando, né? Você larga lá, comeu a feijoada, você larga lá. E lembrar que no aleitamento materno não precisa oferecer água, né? No aleitamento materno nada, né? E não nada. É para oferecer água, né? Não, aliás, que isso eu vou acho pegar um dado às vezes importante de a gente trazer quando é exclusivo, né? Já na fórmula infantil tem que oferecer já é outra coisa. E vou pegar um dado de um vídeo que eu vi seu, recente, que eu achei bárbaro, que a mãe também não precisa comer nada de especial para aumentar a produção do seu leite. Perfeito. Não acreditar. Perfeito mesmo, o vídeo está ótimo. Se quiser, pode ver lá, está no teu Instagram. Eu vi ontem de novo, né? Perfeito mesmo, perfeito mesmo. Alimentação equilibrada. Lembrar que a mãe precisa de 500 calorias a mais quando ela está amamentando, equilibradas. 500 calorias é igual a 4 sonhos de valsa. Não vale isso, tá? Não vale essas 500 calorias, tá certo? Eu também. Olha só, então, veja bem, quando, Moisés, quando a mãe te pergunta, tá? Eu preciso comer alguma coisa. Então é assim, alimentação normal, né? Normal. Saudável. Sempre saudável. Normal e saudável. Saudável, claro. E a questão de que
é muito importante que ela acredite que é o mecanismo fisiológico dela, a sucção e tal, e que vai produzir o leite, né? Então, eu acho que tem essa questão de orientar a mãe a comer alguma coisa, dá uma coisa... O tiro sai pela culatra, né? Porque aí ela não vai acreditar naquilo, né? Dela vai acreditar naquele alimento, né? Então, Perfeito. eu queria fazer tem uma mãezinha aqui, ó, que veio, que está amamentando e disse que o bebê só mama um peito e eles estão de tamanho diferente. Pergunta se volta ao normal. Olha, primeiro precisa entender por que que mama de um peito só. Entender o que acontece com o outro, se é a posição do bebê, se é alguma coisa na mama. Às vezes, mães que colocaram prótese mamária, se não foi colocado da forma que se recomenda hoje, que é atrás do músculo, pode fazer uma interferência. Isso é uma pergunta importante que o pessoal pergunta muito, viu? Se atrapalha Então, a amamentação. Isso é um bom... Se a prótese foi colocada atrás do músculo, num volume que não é 1 litro de cada lado, né? Num volume razoável, o músculo normalmente segura, mas ainda assim pode interferir. Quando ele é colocado pela frente ou colocado até através da areola, que é transareolar, fazendo uma... Enfim, esta com certeza interfere. Essa com certeza interfere. Então, a primeira coisa é saber se o bebê tem alguma característica. O bebê, às vezes... Você sabe, essa semana eu estou fazendo, à noite, às 8h30, uma semana de apoio ao aleitamento materno. Então, ontem nós tivemos uma live às 8h30 com a consultora. Hoje vai ter uma doula. Amanhã um osteopata. Quinta-feira, uma enfermeira. E sexta-feira, um pediatra, que é o Marcos Renato, do Rio de Janeiro. Às vezes, são coisas que a gente tem visto atualmente. Às vezes a criança tem uma postura por algum... Vamos colocar nem torcicolo congênito, que é um quadro de doença mesmo, mas é só postural mesmo. Ela tem uma preferência por um lado. De repente, isso vai ter amanhã, a gente vai ver a questão da osteopatia, né? Para ver como pode se remodelar um pouquinho. Um bebê que só mexe com um braço e o outro não. Agora, o ideal é sempre tentar oferecer os dois, pedir algum apoio. E olha, essa é uma outra questão importante, né? A mulher precisa saber pedir ajuda. A mãe precisa ter apoio, rede de apoio, falar para as pessoas, porque aquilo que ela está sentindo já é difícil a gente entender aquilo que ela está passando de verdade, porque é uma sensação dela. Sim, é o que é. Ela que está sentindo, né? A escuta que a gente precisa ter e oferecer a ajuda que ela precisa, às vezes a ajuda que ela precisa é que a gente escute o que ela tem a dizer. Só isso já vai dar um alento para ela, né? Até porque em alguns momentos ela não é escutada. Então, nesse caso dessa mãe que tem essa situação, se isso volta igual depois, vai depender muito do que aconteceu com esse tecido mamário dela. Mas entender principalmente o que faz com que nesse momento tenha essa divergência de gostos de lado, né? Aqui, eu tô lendo aqui algumas perguntinhas, né? Tem aqui uma pergunta, não sei, isso aí eu vou deixar para você. Qual o benefício de amamentar o bebê até 3 anos, Moisés? Vamos fazer a pergunta invertida. Eu respondo já, mas por que não amamentar um bebê até 3 anos? Né? Isso. Se a Organização Mundial de Saúde recomenda até 2 anos ou mais, se a gente for falar, por exemplo, de anticorpos, anticorpos só tem no leite materno. Então, enquanto estiver oferecendo, e existem estudos que mostram o seguinte, o bebê está com uma doencinha, ele encosta a língua no mamilo da mãe, passa para ela informações dessa doencinha, essa mãe produz anticorpos, manda de volta para ele na próxima mamada os anticorpos contra essa doencinha que ele tem.
vínculo, olho no olho, pele a pele, tudo isso acaba sendo justificativa. E a grande questão, que é isso que a gente precisa voltar a entender sempre, quem define o momento do desmame natural é a dupla mãe-bebê. Mãe-bebê. Então, olha só, tem diga. uma... Eu gostei, é que eu lembrei de uma frase de uma antropóloga, né? Eu ia falar, acho que disso também, Então, mas fala. fala. Não, fala você, imagina. Fala. Da Margarete. Fala, pode falar o que, Não, que é. É que assim, é que eu lembrei, né? Que, vamos ver se é a mesma, né? Que a duração da amamentação é como a duração de um casamento. Tem que ser bom para os dois. Isso. Não, a frase não era essa, mas essa é perfeita. Então, essa é perfeita. É perfeito, né? O que os estudos mostram é que o ser humano foi programado, que nós somos programados para amamentar até o aparecimento da segunda dentição. Então, fisiologicamente, nós vamos falar 7 anos de idade. Ah, mas 7 anos? Lógico que não vai ser nem a maioria, nem a minoria, poucos vão chegar a isso, mas a colocação que você falou é exatamente isso. Tem que ser bom para os dois. Tem que ser um momento, né? Onde naquele momento não está bom, e a gente fala disso, fala de desmame natural. Esse desmame natural pode acontecer aos 6 meses. Esse desmame natural pode acontecer aos 3 anos. A decisão de quando ela vai acontecer é da mãe e do bebê. A gente ajuda para que o que ela decida, nós consigamos fazer da melhor forma, tecnicamente, conseguir suprir. Então, por exemplo, leite materno não tem vitamina D suficiente. Então, a gente precisa suplementar com a vitamina D. Então, uma série de questões que a gente vai... Ah, mas o meu mama até os 8 meses não come nada. O comer não é só questão nutricional. É a mastigação. Tá. Fala. Deixa eu só fazer uma perguntinha que eu acho interessante isso, né? Porque a vitamina D, ela é suplementada, então suplementação de vitamina D lá nasceu, né? Até 2 anos. Por que muitas vezes o pessoal suplementa A e D? A A vem porque... Vem porque o produto tem A e D. Porque o produto tem A, tá. Tá bom. Porque no leite materno tem o suficiente. Porque não precisaria, né? Só a D. Não, na prática não. A, né? Porque o leite materno é riquíssimo em vitamina A, né? Muito, muito. Então... E, aliás, ela supre, por exemplo, a vitamina C necessária até os 3 anos de idade. Do dia. Então, até os 3 anos, além de tudo, tem nutrientes. Sim. Além de tudo, tem os nutrientes. É lógico. Eu não vou esperar que o leite materno supra a mesma proporção com 3 anos do que de um bebê de 6 meses. Por isso precisa do resto dos alimentos também. Aqui tem uma perguntinha que nós temos pouco tempo, mas que eu acho importante, que é assim, ó, normalmente oriento a ser livre demanda, mas para evitar tempo superior a 4 horas nos primeiros meses, está correto? Então, assim, é uma profissional que está perguntando que ela, a priori, ela tenta que não passe 4 horas. O que você acha disso? Olha, o que eu oriento? Eu costumo orientar o seguinte, que de dia não deixar passar de 4 horas. Por uma razão super simples. Quando você libera mais de 4 horas durante o dia, corre o risco dessa criança encurtar a noite. É só por isso. E quando a gente fala livre demanda, não é só quando o bebê quer. É quando a mãe quiser amamentar também. A mãe acordou, está com o seio daquele tamanho, quer amamentar agora. Pega o bebê e amamenta. Simples assim. Né? Mas não tem uma restrição, nada de específico, a não ser que prematuro, um bebê de baixo que ganhou pouco peso, baixo peso, aliás, né, que nasceu com alguma alteração. Aí é outra história. Isso é importante. A gente fala assim, livre demanda com exceções, porque na hipogalactia, quando a gente vê que ela está acontecendo, a gente tem que intervir. Aí não dá para ser livre demanda, tem que pôr o bebê para sugar mais vezes, para poder estimular a prolactina ou ocitocina, porque a gente detectou que a mãe está com hipogalactia, porque os
os seios já não enchem tanto, o bebê está irritado, aquele diagnóstico E a tua fala perfeita, hein? Tua fala perfeita. É assim, se o bebê está com hipogalactia, a gente não dá galactogogo. A gente põe o bebê para mamar mais vezes. Exatamente. É super simples. Exatamente. Aí né? não dá para ser livre demanda. Quer dizer, por isso que é importante essa nossa conversa, porque eu falo muito para o pessoal, gente, a diretriz é diretriz, tá? Ela é um ideal, mas a gente tem que ver as individualidades, que daí não dá para seguir a diretriz ao pé da letra, né? Porque Perfeito. aí Perfeito. vai prejudicar. Então, a gente tem que fazer orientação. É isso aí, beleza. Eu acho que a gente está quase acabando. 4 minutos. 4 minutos. Tá na minha conta aqui. E aí, tá. Então, assim, eu só queria fazer um recado de novo para quem entrou no final, né? Nós estamos agradeço a participação de todos aqui, e fazer e dar um recado de novo de que, por favor, coloquem o e-mail na bio, tá? E que vocês vão receber os e-mails com as lives e participar do sorteio do livro na quinta-feira, tá? Mostrando o livro para quem chegou agora, que é o sorteio no dia 7, para quem colocar os comentários na bio, que tem as instruções lá e os e-mails para que a gente possa disponibilizar para vocês as lives. Então, e lembrando que se vocês receberem um e-mail do Instituto Alexander Marcelo, é como se fosse meu, porque a gente está em parceria nesse projeto que a gente está trabalhando em relação a fazer essas lives. A gente, né? O Moisés já está acostumado com essa parte digital. Eu não, é uma novidade, a quarentena Tá ótimo. que me pegou de surpresa, né? E é isso para todo mundo, né? Eu tive que ver o que eu ia fazer nesse momento de quarentena para que eu não ficasse andando em círculos, né? Porque eu me sentia, eu falei, gente, eu estou andando em círculos. Então, eu acho que isso é importante. Todos nós, nesse período, a gente está fazendo, né? Então, a gente está tendo, assim... É o lado positivo? Né? Tem um lado muito ruim, que a gente... Não sei, eu nunca vivi isso na minha vida. Minha mãe tem 89 anos, nunca viveu isso na vida dela, né? Essa situação inusitada que a gente está vivendo. Mas a gente vai ter que, né, fazer isso, assistir essas lives, estudar. O Moisés está aí nos oferecendo lives toda semana. E eu estou falando, Moisés, quem não aprender agora ou se informar, eu não sei, nunca mais. Olha, deixa eu só colocar duas coisinhas. Primeiro, nós vamos lembrar dessa época como uma das épocas mais tristes e problemáticas e de desafios que a gente teve. As crianças vão lembrar dessa época como uma das épocas mais maravilhosas da vida deles, onde eles têm o pai e a mãe constantemente ali com eles. Isso é muito legal. Eu conheço eu conheço uma menininha de 3 anos, que eu vi um vídeo que a mãe me mandou, que ela fez aos 3 aninhos. Ela falou assim, essas são as melhores férias da minha vida. Não, 4 aninhos, desculpa. 4 aninhos. Essas são as melhores férias da minha vida. E a outra, só para terminar, para avisar para as pessoas. Vai estar no teu Stories, provavelmente, e eu vou gravar no meu canal do YouTube também, no Dr. Moisés, vai estar lá gravado. Vai acabar daqui a pouquinho, você precisa fechar tudo aí, Márcia. Tá? É da live não, isso, mas tá? pode falar que ainda temos... Vai estar no canal do YouTube, Dr. Moisés, tem uma playlist lá que se chama Lives. Vai estar lá essa nossa live gravada lá também, para depois as pessoas poderem ver. E também você vai disponibilizar, né, Márcia? Sim, vou. Então, assim, eu já estou vendo que o pessoal parece que quer gravar, né? Quer assistir, porque às vezes entrou na metade. Então, vai estar disponibilizada. E eu queria aproveitar, né? Agradecer a participação de todos, essas lives que a gente está fazendo, o pessoal está participando bastante. E te agradecer, Moisés, por você estar aqui. Imagina. Muito obrigada. Que seja a primeira de muitas. E foi muito